Vamos falar aqui um pouquinho sobre estrutura de preço. Esse foi a movimentação do dólar hoje. Fez máxima, devolveu. Deixa eu mudar essa cor aqui para pegar aqui minha caneta melhor. O mercado começa o dia, faz uma máxima, perde fundo, não ganha topo, perde fundo, vai buscar a máxima de novo, devolve tudo, trabalha, perde fundo mais uma vez e vira a movimentação de alta até o horário de fechamento. Vou testar aqui região de abertura novamente. O mercado é bastante volátil hoje, bastante volátil. Vamos focar um pouquinho aqui mais no horário de abertura até as 11, que é onde vocês operam. Movimentação de alta no primeiro candle. Segundo candle, um candle vendedor. Deixa eu trazer aqui um zoom. Coloquei aqui em 5 minutos. Segundo candle, um candle vendedor. Segundo candle de alta, rompendo a máxima. Quarto candle, um candle vendedor. Quinto candle vendedor, que perde esse fundo. A partir deste momento, a partir desse cara aqui, perdeu-se a estrutura de alta. Temos uma estrutura de tendência de baixa definida? Também não. Nós temos um mercado, por enquanto, sem definição de tendência, que seria um mercado ainda lateral. Anderson, mas o candle seguinte perdeu o fundo, mais uma vez, perdeu o mínima do dia, seria uma estrutura de tendência de baixa? O que vocês acham? Ainda não, porque ele não perdeu o fundo do primeiro candle aqui. Eu acredito que não. Eu acho que Então, ele esse outro perdeu, maior aqui já perdeu a disse. abertura, perdeu a mínima do dia, mas ainda não teria definido uma tendência de baixa. Por quê? Para definir essa tendência de baixa, o mercado precisa agora corrigir, respeitar a região onde o vendedor mostrou esse volume aqui e vir para perder fundo mais uma vez, mostrando o interesse do vendedor em colocar esse preço e aceitando pagar cada vez mais barato. Aí sim nós teríamos a tendência de baixa, o que não aconteceu. O mercado em seguida rompe essa região de abertura, rompe esse volume vendedor e veio testar mais uma vez a região do 71. Então aqui já muda novamente a característica do dia vendedor. Ou seja, ele confirma para nós que ainda está em uma lateralização. Então, a lateralização, nós teríamos então essa região para acompanhar, teríamos essa aqui para acompanhar e teríamos essa aqui para acompanhar. Quando ele faz esse movimento, a gente começa a prestar atenção nesse ponto aqui também. Mas não é uma tendência de baixa, ainda é o mercado lateral. Devolve, chegou a forçar um pouquinho ainda essa mínima, e aí entra o fluxo comprador novamente para ir testar a região de máximo, confirmando para nós um dia, um movimento lateral, certo? Nesse movimento, apesar de lateral, nós estamos vendo um vendedor conseguindo deslocar preço mais fácil. Confirma? Confirma? Concorda comigo que o vendedor consegue perder fundo e o vendedor e o comprador não consegue ganhar topo? Conseguiu romper essa regiãozinha aqui, mas não rompeu esse topo. Então, aqui nós tínhamos ainda um movimento que nós estávamos olhando para a compra. A partir do momento que ele perdeu o 60, opa, mercado pode ficar lateral. Confirmação de estrutura de baixa, caso ele venha trabalhar abaixo do 53, que era essa região de estudo que eu tinha aqui. Confirmação de uma possível movimentação de baixa. E a aceleração de tendência seria somente abaixo do 47. Aí sim eu teria uma tendência confirmada, isso analisando a estrutura do preço lá de sexta-feira. Olha só, nós tínhamos o mercado que fez essa movimentação,
Deixou fundo, deixou topo. O fundo que a gente estava acompanhando seria esse, e o mais forte seria esse aqui, seria a região de equilíbrio, que eu já falei para vocês como é que funciona. Aqui é o equilíbrio. O mercado perdendo essa região, confirma essa movimentação de baixa. Vem buscar a próxima região do nosso order block. E olha onde foi parar. Exatamente naquela região. O teste seria na região de equilíbrio. Testou o order block mais uma vez, não conseguiu perder, conseguiu forçar lá. O comprador não tinha força, entra o vendedor e consegue perder o order block logo depois. Então, o que que eu quero que vocês entendam a partir daqui? Mesmo num dia lateral, até essa movimentação, nós começamos a observar o quê? Para que lado que o preço se desloca com maior facilidade. Aqui nós tínhamos, então, um vendedor que sempre... Vamos olhar mais de perto, ó. Colocar em 2 minutos para ficar mais perto, para a gente ver essa movimentação acontecendo. Ó, movimento de alta, deixou topo. Movimento de baixa, não conseguiu perder o fundo. Rompeu o topo mais uma vez, beleza. A partir desse movimento, perdeu, fez um fundo um pouquinho mais baixo. Perdeu mínima, mais baixo ainda. Opa, atenção. Acumulou movimentação de alta. Rompeu o topo anterior? Não. Fez a movimentação de baixa. Rompeu o fundo anterior? Rompeu. Então, apesar de o mercado estar lateral, a gente vê que o vendedor está conseguindo, ó, perder o fundo, perdeu o fundo, perdeu o fundo e não conseguem romper topo. Aqui o mercado conseguiu romper essa regiãozinha, mas a próxima ele não conseguiu. Vem aqui com notícia, acelera, perde aqui de novo, e aí começa a estrutura de baixo a partir daqui. Essa é a nossa próxima região. Então, aqui a gente vê, principalmente até esse recorte aqui, que o vendedor sempre conseguia trazer o preço, forçando um pouquinho a mais a mínima, e o comprador não conseguia levar. Então, a gente já estava mais atento para essa movimentação negativa. Outra coisa também é que a gente percebe que o mercado passava muito mais tempo com o fluxo vendedor do que o comprador. O comprador conseguiu trazer o preço aqui com certa facilidade. Aí logo em seguida o mercado vem também com facilidade e perde fundo. Entra, compra, e aí que travou um pouquinho, porque tinha notícia agendada, então o mercado ficou aguardando esses dados. Vou pegar um outro dia aqui. Já pensou ter um acompanhamento direto comigo por 3 meses para fazer todos os ajustes necessários no seu operacional? Aqueles ajustes finos que estão faltando para que você consiga alcançar a sonhada consistência? É muito fácil. Escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela agora ou clica no link que está na descrição desse vídeo e nós vamos entrar em contato com você. Espero lá. Ó, dia 31, sexta-feira. Aconteceu aqui a mesma coisa. Percebe uma coisa? Topo, topo, topo. Fundo, fundo e fundo. Tá lateral, tá? Só que olha isso. Olha coisa que vocês não estão prestando atenção. A máxima desse movimento. 24,5. A máxima desse movimento. 25. A máxima desse movimento. 26. Sempre dando um toquezinho a mais, forçando um pouquinho. A mínima. 208. A mínima. 209. A mínima. 8,5. Em nenhum momento conseguiu perder esse fundo.
Então a gente já começa a analisar que o comprador está forçando um pouquinho mais, está com mais apetite. Diferente do dia de hoje, que era o vendedor. Sempre ele conseguia forçar um pouquinho mais. Então, o que que acontece em seguida? Rompe, aí vai embora. Então, detalhezinhos como esses fazem com que a gente opere do lado que tende a forçar o rompimento. A gente tende a pegar a movimentação. O mercado tende a andar com maior facilidade. E, por mais que você não esteja comprado nessa movimentação, você vai estar com mais cuidado também para vender. Você não vai estar buscando por vendas aqui. Você já vai estar mais atento. Você sabe que mesmo que você esteja pensando em vender, você vai tomar um pouco mais de cuidado. Você vai olhar lá a correlação, vai ver como é que o mexicano está, como é que os juros estão, como é que é a movimentação, como é que o preço chegou até aqui, principalmente. Você vai ter mais cuidado. Então, uma movimentação como essa te livra de stops e também você fica mais atento a atuar sempre que o preço chegar mais próximo do fundo do que dos topos. Beleza? Então, estrutura de preço é você analisar se ele está te mostrando um comprador com maior apetite ou um vendedor com maior apetite. Não necessariamente com movimentações amplas. O mercado pode estar curtinho, mas você consegue ver que o comprador está com mais apetite. Consegue, ele vai lá buscar aquelas ofertas que estão na máxima lá. Chega na região de topo, tem ofertas maiores, e ele vai lá e consome essas ofertas. Depois realiza um pouquinho, deixa o preço devolver. Isso aqui te mostra o seguinte, pessoal, o que está por trás da tela? O que está por trás da tela? Vou mostrar para vocês como é que se pensa agora no fluxo. Às vezes a gente fica muito preso às ordens que estão entrando no Times in Trades e no Book, mas esquece de tentar imaginar, tentar entender o que aquele cara está tentando fazer, o que aquele player está tentando fazer. Numa movimentação como essa, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Numa movimentação como essa, nós temos movimento limpo de compra, deixou máximo. Movimento limpo de compra, rompeu máxima. Movimento limpo de compra, rompeu máximo. O que que significa isso daqui? Se a gente estivesse acompanhando o fluxo, a gente ia ver um volume comprador forte, raspando aquelas ofertas de venda, consumindo, deixando saldo, indo buscar o próximo nível de preço, consumindo, consumindo, consumindo. E aí, lá no nosso ranking de corretoras, a gente ia ver um ou dois, três, aumentando bastante suas posições nessa movimentação. Aí aqui, para exemplificar, ele pode, num movimento como esse, aumentar sua posição lá em 2.000 contratos. Só que essa mesma movimentação contrária são esses mesmos players soltando aqui 1.000 contratos. Compram 2, solta 1.000, solta 1. Por quê? Na verdade, eles não querem que o preço se desloque por enquanto, eles precisam montar uma posição maior. Então, ele precisa, por exemplo, ele receber uma ordem para montar uma posição. Ele recebeu uma ordem para montar uma posição de 20.000 contratos. Ele sabe que, olha para o book e fala, se eu vier mercado comprando aqui, eu vou trazer o preço do 208 ao 260 muito rápido, porque não tem contraparte para montar essa posição. Agora, se eu for acumulando, comprar 1.000 aqui, chegar aqui e soltar, vão ter players ofertando mais lotes aqui na venda. Quando o preço cair, vão ter mais ofertas aqui. Eu entro comprando essas ofertas novamente. Quando o mercado chegar ali no 220, eu começo a vender para o preço não se deslocar. Eu não quero comprar a 30, eu quero comprar, montar minha posição aqui no 20. Eu começo a vender, trago o preço de volta, volto a comprar, até que eu consiga montar a posição que eu preciso. Montei a posição que eu preciso, agora sim eu venho para deslocar preço. Aí eu venho ao mercado fazendo essa movimentação acontecer. Isso tudo você consegue identificar. Você consegue identificar que aquele player está agressivo
na compra, por exemplo, e aí depois ele volta realizando, às vezes de forma passiva, ofertando lote, aceitando vender mais barato um pouquinho aqui de oferta, o preço vem caindo aos poucos. Depois chega aqui, ele começa via mercado novamente. Chegou aqui, ele, opa, para de comprar, oferta lote na venda, vende um pouco a mercado também, traz o preço de volta, até que ele consiga montar essa posição. Só que isso vai deixando rastro. Isso vai deixando rastro no Times and Trades, vai deixando rastro no book, vai deixando rastro, inclusive, graficamente, que são essas movimentações de pequenos rompimentos que eu falei para vocês. Tá? E aí, identificando isso, você vai sempre atuar do lado que o mercado se desloca com maior facilidade.